Olá, Virgem! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Andréa Carmelo e você está no canal Sabedoria Ancestral, Mandala Astrológica para o segundo semestre. Se você acompanhou a mandala lá do primeiro semestre, eu havia prometido e aqui estou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ao final curta e comente, ok? Se você não conhece a mandala astrológica, ela é formada por 12 casas, cada casa regida por um signo, pela energia desse signo, né? E nós vamos utilizar aqui o baralho cigano, né? Uma carta para cada setor da vida, né, de vocês, e um conselho com o oráculo da lua. Isso aí. Já embaralhei bastante ao centro a energia atual de vocês, né? Como é que tá aí esse campo físico, como é que vocês estão com a energia de hoje, ok? Então, obviamente, é uma tiragem coletiva, né? Pode ser que não bata para todo mundo, mas são prognósticos aí de energias que estarão presentes em cada setor da vida de vocês para os próximos 6 meses. Vamos lá? Vamos começar? Traga sua energia aqui para a mesa. Vamos lá. Virginianos e virginianas, vamos ver aqui qual a energia, né, de vocês no momento presente. Vamos tirar aqui uma carta para o campo do mental, o campo das finanças, o campo das comunicações, da casa, do coração, da saúde, das relações, do emocional, espiritual, trabalho, projetos e desafio. Agora, um conselho para cada carta, para complementar a leitura. Vamos lá. Embaralhei bastante. Então, vamos lá. Conselho para o mental. Finanças, comunicações, casa, coração, saúde, relações, emocional, espiritual, trabalho, projetos e desafio. Ok? Vamos lá, então. Virginianos e virginianas, como está a energia atual, né? O que está vibrando aí no campo energético de vocês? Vamos lá. Olha só. Carta da casa, né? Uma grande preocupação aí com as questões da casa, né? Com familiares, né? Com a harmonia dessa casa. Então, hoje, o que vibra aí para vocês é isso, né? Os cuidados, muitas vezes com a parte física, né? Questões mesmo que envolvem a casa, os cuidados, né? Os consertos, ou muitas vezes alguém aí pensando em mudança, né? Ou reforma, tem muito a ver com isso também. E, como eu já disse, as questões relativas à família, né? Preocupação com quem convive ali, a harmonia desse lugar, né? Fala também da casa física, ou seja, o quanto eu também preciso estar cuidando, né? Antes de cuidar do outro, cuidar da casa, cuidar da família, o quanto eu preciso estar cuidando da minha casa interior, né? Então, é sobre isso. Virginianos e virginianas, vamos lá. Vamos começar aqui com a área do mental, regido pela energia de Áries. Vamos lá. Comando mental desse virginiano, dessa virginiana, olha só. Um mental
muito observador, né? Muito estrategista, tentando aí colocar em prática, né, muitas vezes os projetos, coisas que você vem elaborando há um tempo, né, mas com muita cautela, que a carta da raposa sempre fala disso, né, de muita cautela, de muita sabedoria. Então, um mental muito estrategista mesmo, né, calculando cada passo, calculando aí cada atitude, né? Vamos ver aqui qual o conselho para vocês nessa área do mental. Olha só. Libertação. Então, é uma carta que fala muitas vezes desse aprisionamento da mente, né? Muito preocupado com a, com a organização, com a estrutura, da forma como eu vou agir, né? Então, tire um pouco esse peso, virginianos e virginianas, né? Pensem em quanto isso é desgastante muitas vezes, né? Ficar só naquela à espreita, né? De coisas que você precisa ver, precisa resolver, precisa saber, né? Nem tudo está sob o nosso controle. Né? Essa carta fala muito disso. Liberte-se desse peso, dessa desconfiança, porque a carta da raposa também fala muito de desconfiança, né? Para você conseguir seguir mais leve, mais suave, chegar do trabalho e descansar mesmo, ok? Vamos continuar aqui. Área das finanças, área regida pela energia de touro. Vamos ver como andam as finanças do virginiano e da virginiana. Olha só, muito próspero, muito auspicioso, né? Abundância, né? Riqueza, que fala exatamente a carta dos peixes. É uma carta que remete muito à riqueza material, né? Você conseguindo, então, organizar suas finanças, né? Movimentar esse dinheiro, fazer com que ele renda bastante, né? Organização, planejamento. Então, nesse segundo semestre, a energia tende a continuar assim, né? Com essa abundância, com esse sentimento de controle mesmo, né? Que as coisas estão de verdade dando certo, estão sob o seu controle, né? Só tome um pouquinho de cuidado, porque essa carta indica entrada, né, de dinheiro, lucros, crescimento, oportunidades e muitas vezes não há o controle para esse dinheiro, né? Porque ele pode, do mesmo jeito que ele pode entrar fácil, ele pode sair e escorrer fácil. Então, tome um pouquinho de cuidado com isso. Vamos ver qual o conselho aqui. Ó, jornada do saber. Então, muitas vezes aí um, um curso, né, de educação financeira, algo que antes de investir, por exemplo, fazer um investimento, você tenha o pleno conhecimento, o pleno saber daquilo que você vai fazer, né? Não fazer as coisas arriscando, né? Ou de forma impulsiva. Aqui essa carta pede sabedoria, né? Para lidar, muitas vezes tem um montante de dinheiro aí e você pode fazer alguns investimentos, algumas jogadas que não serão muito bem sucedidas. Então, pense bem sobre isso e aprenda mais na questão de investimento e na forma como você organiza os seus gastos, ok? Vamos aqui agora para a área das comunicações, regida pela energia de Gêmeos. Vamos ver como andam as comunicações de virginianos e virginianas. Olha só, carta do caixão. É uma carta que fala de finalizações, de encerramento de ciclo, né? Então, pode ser que essa carta denote relações e comunicações que não estão sendo muito favoráveis, né? Não estão conseguindo chegar ao seu contento, né? Comunicações truncadas, que muitas vezes há dificuldade de entendimento, né? Por diversos motivos. Aqui pode ser mesmo uma questão de postura, uma questão de
de comportamento que muitas vezes precisa ser transformado, né? Porque a carta do caixão também fala de transformação. Muitas vezes a forma como você vem fazendo pede um final, pede uma transformação, pede com que você faça de forma diferente, né? Muitas vezes as pessoas não te compreendem, né? Ou muitas vezes você também não consegue compreender as pessoas, porque existe uma dificuldade aí no entendimento, na forma de se comunicar ou na forma de entender a comunicação das outras pessoas. Então essa carta pede aí um olhar mais carinhoso em relação a isso. O que precisa ser transformado para que as comunicações sejam mais assertivas e mais positivas, ok? Vamos ver o conselho aqui. Noite de criação, olha só. Você tem a capacidade de transformar. Faz muito sentido sair essa carta junto com a carta do caixão, né? Porque aqui essa carta fala de você fazendo, né? Mudanças, fazendo algumas mágicas, né? Colocando aqui, ó, os ingredientes para que você consiga ver, né? Algo saindo daqui, né? Fazendo, tendo essa capacidade de alterar a natureza das coisas, né? Que aqui tem uma poção alterando a natureza das coisas, a forma como elas saem de você ou chegam até você. Então você tem essa capacidade de fazer essa mudança. Você consiga ser mais assertivo, está em suas mãos fazer essa mudança, ok? Virginianos e virginianas, vamos agora para a área da casa, como anda a casa, né? Desse virginiano e dessa virginiana, já que a casa saiu aqui como preocupação atual. Essa área é regida pelo signo de Câncer. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha só. Carta do navio, né? Então, uma carta que fala de retorno, né? Você aguardando aí, muitas vezes, pode ser que você trabalhe fora e você precise retornar sempre, né? Você faz viagens com frequência e retorna para essa casa. Então, uma energia sempre de alguém que está à espera, né? Ou uma casa que sempre tem muita movimentação, né? De pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas viajando, pessoas chegando, né? Vocês na expectativa. Então, fala muito de seguir o fluxo, né? Deixar as preocupações e já que a situação é essa, a realidade é essa, toda a família aprender a conviver com isso, né? Com esse fluxo que segue o seu destino. E as pessoas fazendo o possível para harmonizar esse ambiente dessa casa, mesmo com essas movimentações acontecendo de todos que moram ali. Mas todos precisam conseguir um ponto de equilíbrio nessa casa, né? E não ficar sempre nessa, como as ondas mesmo do mar, né? Sempre altos e baixos. Procurar uma frequência, algo que dê paz, tranquilidade, mesmo com toda essa movimentação aí. Vamos ver o conselho. Ó, fonte de abundância, né? Então, uma carta que fala exatamente disso, de como a gente fica em paz quando a gente se centra, né? E percebe que para a gente conseguir as coisas, muitas vezes essa casa, nessa movimentação, nessa agitação, todos estão procurando coisas materiais, né? Abundância, uma prosperidade, e para isso precisa dessa agitação, né? As pessoas precisam correr atrás das coisas para conseguirem aquilo, seus desejos, seus projetos. E aqui fala que você, olha só a imagem, se centra. E toda vez que você se centra, porque você tem um objetivo, a paz vem, né? As pessoas entendem o propósito daquilo. Aquilo faz sentido porque tem um propósito. Então, busque, se você é o chefe dessa casa, orientar a todos que a sua preocupação é com a harmonia e com o bem-estar de todos dessa casa. E aí, com certeza,
a harmonia e a paz vão reinar certamente. Ok? Que bacana! Vamos para a área do coração. Como anda o coração desse virginiano, dessa virginiana? Essa energia regida pelo signo de Leão. Vamos ver como anda o coração de virginianos e virginianas. Olha só. Um coração que muitas vezes se sente culpado, né? Sente que precisa se autoflagelar, se autopunir, por muitas vezes não estar conseguindo satisfazer, né? Os seus desejos, os desejos da outra pessoa, porque essa área fala exatamente de relações amorosas. Então, você muitas vezes se culpa por não satisfazer o desejo do seu parceiro, da sua parceira, e carrega esse sentimento que não é muito bom, né? A carta do chicote fala muito disso, do quanto que a pessoa se autoflagela, porque ela não consegue encontrar um sentido e talvez aí esteja o fato de você estar buscando esse propósito, se conscientizando, né, de um propósito para um bem maior, em nome desta relação. Né? Então tá fazendo muito sentido o seu jogo. Parece que eu tô entendendo aqui que existe aí um problema muitas vezes de distância que está afetando a relação, né? Se não for um problema de distância física, pode ser um distanciamento emocional por questões de preocupação, e isso precisa ser avaliado para que a relação não sofra as consequências disso, tá? Fala também de questões espirituais, muitas vezes podem ter aí influências espirituais atrapalhando esta relação e esse coraçãozinho aí. Vamos ver qual o conselho. Olha só. A autenticidade. Aqui pede essa carta verdade, tá? Que a autenticidade, ela caminha junto com a verdade. Então, para esse coração se despir um pouco, né, dessa culpa, dessa autoflagelação, tudo tem que ser colocado às claras, se houve algum erro, se houve alguma atitude impensada, né, se houve motivo para que você se culpe, né, para que você se sinta envergonhado, aqui fala para agir com a verdade acima de tudo. Então, nesse segundo semestre, virginianos e virginianas, organizando a sua vida e o seu coração baseado na verdade, ok? Muito bem, vamos continuar aqui a área da saúde regida pelo signo de Virgem, né? Vamos ver como anda a saúde de virginianos e virginianas e como será esse segundo semestre. Olha só, carta do cão, né? Uma carta que fala muito de lealdade, de um coração compassivo, né? De muita amorosidade. Então, uma saúde relativamente boa, né? Não aparece aí nenhum apontamento, a não ser muitas vezes o excesso de doação, né? Ser uma pessoa que se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Então, isso pode te adoecer emocionalmente, né? Então, verifique aí, virginianos e virginianas, se faz sentido para vocês. O quanto de doação está sendo feita em nome de outras pessoas. E essa doação, primeiramente, tem que ser para nós mesmos. Vamos ver aqui o conselho. Ó, olha só, carta da suficiência, né? Então, como que você quer ser um doador se você não consegue suprir as suas próprias necessidades, né? Então, a suficiência fala sobre isso. O quanto que, primeiramente, precisamos ser suficientes para nós mesmos, para depois atender o apelo e a necessidade das outras pessoas, para não nos adoecermos, ok? Virginianos e virginianas, vamos agora para a área das relações regida pelo signo de Libra. Vamos ver aqui como andam as relações, que podem ser de trabalho, de família, pessoal. Olha só, carta da cobra, relações aí instigadas muitas vezes pela inveja, por pessoas não muito confiáveis, né? Então tome cuidado, virginianos e virginianas, com quem você confia e confidencia
a sua intimidade, né? As suas dificuldades. Tome um pouco de cuidado, veja bem quem são as pessoas que estão aí ao seu lado, né? Podem ser até familiares. Essa carta nunca é uma carta muito positiva e fala de transformações. Muitas vezes precisamos mudar a forma como nos relacionamos para que as pessoas nos respeitem mais, né? E as relações sejam mais verdadeiras. Vamos ver aqui o conselho. Olha aqui, ó, ciclo de cura. Muita coisa precisa ser dita, muita coisa precisa ser resolvida, muitas relações abaladas, muitas vezes por traições, por pessoas que não foram leais, justas, sinceras. Então precisa haver aí um ciclo de cura, de perdão, né? Muitas vezes, para que essas relações voltem a funcionar. Você pode ser essa pessoa que vai ter esse papel, muitas vezes de agregar pessoas que estão separadas, pessoas que estão sofrendo com isso, ou você mesmo, você mesma pode estar passando por isso. E esse segundo semestre, a grande chance de que essas situações se resolvam. Que bacana, né? Vamos agora para a área do emocional, regido por o signo de Escorpião. Como anda esse emocional aí? De virginianos e virginianas, olha só. Carta dos lírios, né? Uma carta positiva, que fala muito de alegria, de presentes que chegam, né? De uma espiritualidade presente. Então, é um emocional que tem esperança, que tem fé, né? Que tá, de uma certa forma, até que tranquilo, né? Então, que isso permaneça nesse segundo semestre, né? Um emocional que consegue, apesar das dificuldades, dar conta, porque tem esse espírito positivo, de esperança, de fé, de coragem, né? De beleza, porque vê beleza em tudo, né? Vê o propósito de Deus em tudo. Então, vamos ver o conselho aqui para vocês. Noite do encanto, exatamente, né? É um emocional que, olha só a expressão, de alguém que está satisfeito, apesar dos contratempos, apesar desse sentimento ali que apareceu, né? De culpa, Mas no fundo, o seu emocional está tranquilo. Por quê? Porque você sabe que você está fazendo tudo corretamente, né? E você tem a consciência tranquila. Por isso, essa paz, essa serenidade no seu emocional. Que legal. Vamos ver agora a área do espiritual, regido por Sagitário. Vamos ver como anda esse lado aí espiritual do virginiano, da virginiana. Olha só. Um espiritual bastante confiante também, né? Porque fala de novidades, fala de coisas que aconteceram recentemente, chegada muitas vezes de uma vida nova, né? De uma filosofia nova, de um segmento religioso novo que vocês estão experimentando e que muitas vezes traz essa paz, né? Essa alegria, pode estar fazendo bem para vocês. Que bom que esse segundo semestre, então, vocês continuem nessa energia de coisas se iniciando, né? Coisas chegando, coisas boas, boas novas, nesse lado espiritual, trazendo paz e alegria para vocês. Vamos ver qual o conselho aqui. Olha só, espelho da alma, né? Essa carta fala muito do quanto a gente se espelha em outras pessoas, né? E isso precisa ser pensado porque pode ser um espelhamento de coisas boas, mas também alguns julgamentos. E muitas vezes o julgamento é mais sobre nós do que sobre as outras pessoas. Então, nesse campo espiritual, procure não fazer projeções, né, sobre a atitude, o comportamento, a vida de outras pessoas. Mas olhe para o espelho e veja você, as suas sombras, o que você precisa cuidar, né? E precisa melhorar. E também veja as coisas que você já conquistou, né? Aquilo que você já se tornou enquanto espírito imortal. Ok? Que bacana. Muito legal. Vamos para a área do trabalho, regida agora por Capricórnio. Vamos ver como anda essa área
do trabalho para virginianos e virginianas, olha só. Um semestre com um pouco de instabilidade, alguns medos, algumas ilusões, né? Muitas vezes quebra de expectativas, né? Então, tome um pouquinho de cuidado, virginianos e virginianas, porque muitas vezes você pode aí apostar muito, né, num determinado projeto ou alguma promoção ou alguma mudança que você gostaria de fazer, almejando, né, algo positivo e pode estar um tanto quanto equivocado, que a Lua fala muito disso, dessa condição de pode estar enganado, né, ou pode estar sendo enganado por outras pessoas, né. Então, um período um pouco instável no trabalho. Ok? Vamos ver qual o conselho aqui para vocês. Sincronicidade. Então, perceba, virginianos e virginianas, o quanto que as mensagens da espiritualidade chegam até nós, nos avisando, nos intuindo, nos aconselhando, né? Então, não caia em ilusões, não seja uma pessoa que está um pouco iludida ou iludido, né, com alguma promessa. Tenha os pés no chão, né? Esteja um pouco mais alerta, né, aos equívocos, né, às ilusões da vida. Esteja atento às mensagens que chegam da espiritualidade para vocês, ok? Vamos continuando, vamos para a área dos projetos, regido pelo signo de Aquário. Como andam os projetos, né? Que podem ser pessoais, de trabalho, de família. Olha só, carta da Torre, né? Então, pode ser que nesse segundo semestre vocês passem aí por alguma decepção nesse sentido. Algo que vocês colocavam muita expectativa, né? Algo que vocês tinham muita esperança e não vai sair de acordo com o que vocês estavam planejando, né? Então essa carta pede para vocês estarem preparados para lidar com essa queda, né? Com esse desmoronamento que muitas vezes é da própria expectativa mesmo que a gente cria, né? E a gente precisa estar atento para poder lidar com isso e reconstruir depois do novo, do zero, de forma mais sólida e mais condizente com a realidade, né? Então, projetos aí passando por uma situação um pouquinho delicada, isso em qualquer setor. Veja o que faz sentido aí para vocês. Vamos ver qual o conselho. Ó, um coração mais compassivo, né? Um coração que compreende, mesmo que as tormentas cheguem, né, em momentos que a gente não está esperando, que a gente consiga ter serenidade, né? Esse coração um tanto quanto acalmado, né? Que consegue compreender que as dificuldades chegam, mas que elas têm um tempo para ir embora, que tudo volta ao normal, né? Então, calma, seja compreensivo, seja tolerante, muitas vezes com o erro de outras pessoas, né? Não seja tão implacável e tão julgador dos erros das outras pessoas, ok? Virginianos e virginianas, vamos para o desafio. Qual será o maior desafio para vocês nesse segundo semestre? Energia do signo de Peixes. Vamos ver aqui qual a carta. Olha só. Carta da foice, né? Então, o maior desafio aí para virginianos e virginianas será conduzir a vida cortando aquilo que não serve mais, né? Então, tudo aquilo que não faz mais sentido para vocês, né? Que vocês estão encontrando muita dificuldade de fazer dar certo, né? Isso inclui coisas, pessoas, situações, projetos. Então, pode ser, por isso faz sentido a carta da Torre, muitas vezes, na área dos projetos, né? Então,
aquilo que se acreditava que seria daquele jeito não deu certo. Então, como que eu faço? Eu corto essa ideia, esse projeto e vou tentar algo novo. Vou fazer algo que de verdade faça sentido, que tenha mais consonância com o meu momento de vida, né? Com a preocupação que eu estou tendo aqui, com muitas vezes situações em que eu estou muito ausente. Então eu preciso colocar isso de uma forma que eu fique feliz e que eu consiga fazer as pessoas que estão ao meu lado também se sentirem felizes. Então, cortar tudo aquilo que não nos cabe mais. Ok? Vamos ver o conselho aqui. Olha só. Estratégia intuitiva. Muito bom e faz muito sentido, né? Com a carta da foice. Porque para a gente poder ter a coerência de cortar aquilo que não serve mais, a gente precisa estar atento, fazer a coisa corretamente, ter estratégia, ser sábio, né? Ser cauteloso, para não cortar aquilo que muitas vezes é essencial. Então, ter a sabedoria, ter cautela, ter estratégia para saber o que cortar e o que eliminar da sua vida. Ok, virginianos e virginianas, que bacana, espero que tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva, comente e me siga para os próximos vídeos. Um ótimo semestre para vocês. Até lá!